Você já parou para pensar no que faria se descobrisse que a pessoa que você criou, alimentou, educou, essa pessoa que você carregou no colo quando era bebê, deseja que você morra? Não metaforicamente, não numa briga de família onde se fala besteira no calor do momento. Eu tô falando de ouvir, com seus próprios ouvidos, sua filha dizendo que o melhor presente que você poderia dar para ela seria morrer logo. E rindo. Rindo, sabe? Como se fosse uma piada. Pois é. Eu ouvi isso. E não foi num pesadelo. Foi numa quarta-feira de tarde, no apartamento dela, enquanto eu segurava um bolo de cenoura ainda quente que tinha feito pro meu neto. Deixa eu te contar uma coisa. Naquele exato momento, quando eu ouvi minha filha Patrícia falando pro marido dela que eu era uma velha gagá inútil e que depois da interdição iam me enfiar num asilo barato e longe, longe para ninguém ir visitar, eu senti meu coração acelerar de um jeito que pensei que ia ter um infarto ali mesmo. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o bolo. Eu tinha 67 anos, era viúva há 10. Tinha sido professora a vida inteira, diretora de escola, uma mulher que sempre resolveu tudo sozinha. E ali, escondida na sala da minha própria filha, ouvindo ela planejar minha destruição pelo viva voz do celular com um advogado safado, eu me senti pequena, invisível, descartável. Mas sabe o que aconteceu depois que eu sequei as lágrimas no elevador? Depois que eu saí na rua e o ar frio de julho bateu no meu rosto molhado? A professora de matemática que mora dentro de mim acordou. E ela não chora. Ela calcula. Comenta aí de que cidade você está me acompanhando. E me diz uma coisa, com a mão no coração. Se você descobrisse que seu filho ou sua filha está planejando te roubar, te declarar louco, te trancar num asilo para ficar com seu dinheiro, você ia fazer o quê? Ia explodir na hora? Ia chorar e implorar? Ou ia fazer o que eu fiz? Bom, deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender direitinho como eu cheguei naquela quarta-feira maldita. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva. Todo mundo me chama de Dona Lourdes. Moro num apartamento de 3 quartos na Vila Mariana, em São Paulo, num prédio antigo, mas bem cuidado, daqueles de 1970 e poucos, com porteiro que conhece todo mundo pelo nome. Não tem luxo nenhum, mas é meu, tá quitado, e tem uma kitnet nos fundos que eu alugo por R$ 1.800. Sou aposentada, fui professora da rede estadual por 32 anos, cheguei a diretora. Minha aposentadoria não é grande coisa, R$ 5.400 do Estado mais o INSS. Mas com o aluguel da kitnet, eu tiro R$ 7.200 por mês. Para mim, que moro sozinha, era mais que suficiente. Era. Porque tem um problema. Desses 7.200, eu gastava uns 2.500 comigo. Convênio médico, R$ 850. Condomínio, 280. Luz, água, gás, internet, mais 340. Mercado. Eu sou econômica, faço compra no atacado, gasto uns 600 por mês. Remédio de pressão, R$ 62. Sobra uns 1.200, né? Era para sobrar. Só que não sobrava nada. Porque todo mês, sem falta, minha filha Patrícia ligava. A ligação sempre começava doce. Mamãe, como você tá? Mamãe, o Pedro perguntou de você. Mamãe, a gente queria te convidar para jantar no domingo. E aí, no finalzinho da conversa, vinha o golpe. Mamãe, a escola do Pedro aumentou de novo, eu não tô conseguindo pagar sozinha. Você pode me ajudar só esse mês? Só esse mês virou 5 anos. A mensalidade da escola particular do meu neto Pedro, 10 anos, era de R$ 2.200. Eu pagava todo mês. Direto na conta da escola, porque Patrícia sempre pedia assim. Dizia que era mais fácil, que ela esquecia de pagar, que ia cair multa. E eu, boba, achava que estava ajudando meu neto. Meu netinho lindo, que me abraçava toda vez que eu chegava, que me chamava de vovó Lourdes com aquela voz fininha. Como eu ia deixar ele estudar numa escola pública ruim, né? Eu, que fui professora a vida inteira, sabia o estrago que uma educação fraca podia fazer. Então eu pagava. Mas não era só a escola. Tinha os empréstimos pro Marcos, meu genro. Sempre tinha uma emergência. O carro quebrou, Dona Lourdes, R$ 1.000 para consertar. A geladeira pifou, 800.
A conta de luz veio alta, 500. Precisamos comprar um computador para o Pedro fazer as tarefas, 3.500. E eu, que sempre fui mãe antes de tudo, sempre cedia. Transferia o dinheiro, às vezes no mesmo dia, porque eu tinha medo. Medo que minha filha passasse necessidade. Medo que ela brigasse comigo. Medo de perdê-la. No final das contas, todo mês escorriam R$ 3.500 para a casa da Patrícia. E eu sobrava com 1.200, quando sobrava, porque sempre tinha uma emergência extra. Sempre. 5 anos assim. 60 meses. Faça a conta comigo. 3.500 vezes 60. R$ 210.000. Isso sem contar a entrada do apartamento que eles perderam, que foi comigo. 55 mil na época. E o carro que eu financiei no meu nome, e eles não pagaram, mais 23 mil de dívida que eu quitei para não sujar meu nome. Total? Uns R$ 288.000 que eu desembolsei para essa família nos últimos anos. E sabe o que eu recebia de volta? Almoço de domingo de vez em quando. Dia das Mães com buquê de flor murcha comprado na última hora. E muito, muito descaso. Mas eu achava que era normal, sabe? Filha adulta, vida corrida, essas coisas. Até aquela quarta-feira. Eu tinha ido levar um bolo pro Pedro. Quarta-feira, 3 da tarde, dia 27 de julho. Eu lembro do dia exato porque depois disso, minha vida dividiu em antes e depois. Eu tinha a chave do apartamento deles. Patrícia tinha me dado anos atrás, quando ela trabalhava e eu buscava o Pedro na escola. Agora ela não trabalhava mais. Vivia em casa fazendo vídeo pro Instagram. Se chamava de influenciadora digital, mas tinha só uns 15 mil seguidores e ganhava mixaria com isso. R$ 1.500 quando muito, de publi de produto vagabundo. Cheguei no prédio deles, um condomínio chique na Aclimação, aluguel de R$ 4.500 que eu sabia que eles não pagavam direito, viviam atrasados. Subi de elevador até o 6º andar. Abri a porta devagarinho porque o Pedro estava na escola e eu não queria assustar ninguém. A sala estava vazia. A cozinha, idem. Eu ia deixar o bolo na mesa e ir embora, mas aí eu ouvi vozes vindo do escritório no fundo do corredor. A porta estava entreaberta. Eles estavam em viva voz. E eu ouvi meu nome. Juro que eu não queria espiar. Mas quando você ouve seu nome sendo falado, você para escutar, né? É automático. A voz do Marcos soou alta, aquela voz grossa dele, meio arrogante. Doutor, ela esquece onde põe a chave às vezes. A gente exagera isso no laudo. Fala que ela tá queimando dinheiro, dando pro mendigo na rua, essas coisas. A velha tem quase 1 milhão em imóveis parado. O apartamento vale 850 mil. A kitnet, mais 250. Se a gente interditar, eu vendo a kitnet semana que vem e cubro o buraco da Bet. Bet. Aposta online. Eu sabia que ele jogava, mas não sabia que era tanto assim. Aí veio a voz da Patrícia. Minha filha. Minha única filha. Ai, Marcos, mas tem que ser rápido. Eu não aguento mais ir lá tomar café com ela fingindo que me importo. A velha fica falando das amigas dela, das coisas que ela lê, é um tédio. Depois da curatela, a gente põe ela naquele asilo de repouso Santa Luzia, é baratinho, tipo 1.500 por mês, e fica lá em Itaquera, longe. Ninguém vai visitar, ela vai se acostumar. Eles riram, os dois. Uma risada curta, cínica, e aí veio a frase que me destruiu. Patrícia falou, com aquela voz dela que eu conhecia desde que ela era bebê. O melhor presente que ela podia dar pra gente era morrer logo, mas já que não morre, a gente interdita. Marcos riu de novo. É, né? Mas assim tá bom também, pelo menos a gente fica com a grana dela em vida. Eu senti o mundo girar. Segurei na parede do corredor para não cair. O bolo pesava na minha mão, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava flutuando. Meu peito apertou. O coração disparou. Taquicardia, eu sabia o que era, já tinha tido antes. Respirei fundo, coloquei a mão no peito. Não podia ter infarto ali. Não podia. Deixei o bolo na mesa da sala, bem devagar, sem fazer barulho. Saí do apartamento, fechei a porta com cuidado.
Entrei no elevador. E aí, sozinha naquele cubículo de espelho, eu desabei. Chorei que nem criança. Soluçava, cara molhada, rímel escorrendo. Eu me vi no espelho e não me reconheci. Parecia uma velha frágil. Uma coitada. Era isso que eles viam? Uma velha inútil, estorvo, que tinha que sumir logo. Quando cheguei no térreo, limpei o rosto com a manga da blusa. O porteiro me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu menti. Falei que estava com alergia, pó, essas coisas. Saí na rua. O sol de julho estava forte, mas o vento frio cortava. Eu fiquei ali parada na calçada, sem saber para onde ir. Pensei em voltar, bater na porta, gritar com eles. Mas aí a parte racional da minha cabeça, aquela que sempre me salvou, a diretora que vivia dentro de mim, falou mais alto. Se você explodir agora, eles vão negar tudo. Vão dizer que você tá louca, que ouviu errado, que tá delirando, e vão acelerar o processo de interdição. Você precisa de provas. Você precisa ser esperta. Eu respirei fundo, sequei a última lágrima e comecei a andar. Passei por uma loja de eletrônicos. Entrei. Comprei 2 gravadores digitais pequenos, um em formato de caneta, outro em formato de pendrive. R$ 1.200. Metade da minha sobra do mês. Mas eu sabia que valia cada centavo. Cheguei em casa às 5 da tarde. Sentei na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira maciça que tinha sido do meu falecido marido, Benedito, e olhei para os gravadores. Eles eram pequenos, pretos, frios ao toque, mas eram minha arma. Benedito sempre dizia, antes de morrer, lá em 2015, Lourdes, você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Não deixa ninguém te passar a perna, não deixa ninguém te subestimar. Eu olhei para a foto dele na estante. Tava sorrindo, de terno azul, numa festa de formatura minha. Ele era bancário, homem organizado, deixou tudo certinho quando morreu. Seguro de vida, testamento, orientações. Graças a ele, eu tinha esse apartamento quitado e a kitnet. Graças a ele, eu tinha segurança. E minha filha queria tirar isso de mim. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na mesa da cozinha, com um caderno velho de capa dura, aqueles de ata, e comecei a escrever. Fiz uma planilha manual de tudo que eu tinha dado para Patrícia nos últimos 5 anos. Cada mensalidade de escola, cada empréstimo, cada emergência. Fui nos extratos bancários, imprimi tudo, grampeei. Calculei o total, R$ 210.000 só dos últimos 5 anos. Somando a entrada do apartamento perdido e o carro, dava 288 mil. Quase R$ 300.000 que eu suei para ganhar, que meu marido suou para deixar, escorrendo pelo ralo da ingratidão. Mas não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre respeito. Era sobre eu não ser tratada como um estorvo descartável. Na quinta-feira de manhã, 9 horas, eu liguei para Patrícia. Controlei a voz. Falei mansa, até meio confusa de propósito. Filha, oi. Eu tô meio perdida aqui. Que dia é hoje mesmo? Ela suspirou do outro lado. Mãe, é quinta-feira. Ah, é. Eu esqueci. E eu deixei um bolo aí ontem? Você deixou, mãe? Tava na mesa da sala quando eu saí do escritório. Obrigada. De nada, filha. Eu não lembro direito de ter ido aí. Engraçado, né? Silêncio do outro lado. E então, aquela voz falsa, docinha. Mãe, você tem andado esquecida mesmo. A gente precisa te levar num médico, fazer uns exames, para sua segurança, sabe? Eu mordi a língua para não gritar, para não berrar que eu sabia de tudo. Em vez disso, eu falei, fraquinha. É, filha, acho que você tem razão. Tô ficando velha mesmo. Quando desliguei, eu sorri. Um sorriso amargo, mas um sorriso. Ela tinha mordido a isca. Nas semanas seguintes, eu fiz teatro. Liguei para Patrícia umas 4 vezes fingindo confusão. Esqueci o nome do neto uma vez, de propósito, na frente dela. Ela filmou com o celular, claro. Fez questão de perguntar bem alto. Pedro, mãe, seu neto se chama Pedro. Lembra? Eu fingi que estava tentando lembrar. Ah, é. Pedro. Desculpa, filho.
O menino me olhou com pena. Eu quase chorei de verdade ali, mas segurei. Não podia quebrar o personagem. Enquanto isso, eu instalei um aplicativo de gravação de chamadas no meu celular. Coisa simples, R$ 10 por mês. E comecei a gravar toda a conversa com a Patrícia e com o Marcos. No sábado, 12 de agosto, eles me chamaram para almoçar na casa deles. Domingo, na verdade, meio-dia. Eu cheguei com uma torta de frango. Pedro me abraçou na porta. Vovó, que saudade! Aquele abraço doeu. Porque eu sabia que eu estava prestes a perder minha filha, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar que ela me destruísse, e o Pedro ia ficar no meio disso. O almoço foi tenso. Marcos mal olhou para mim. Patrícia estava toda sorridente, falsa. Mãe, você tá tão magrinha? Tá se alimentando direitinho? Tô, filha. Eu como bem. É que eu fico preocupada. Você morando sozinha. E se você cair? E se esquecer o fogão ligado? Nunca esqueci, filha. Mas pode esquecer, né, mãe? A idade tá avançando. Eu tinha o gravador no bolso da calça. Formato caneta, ligado, gravando tudo. Depois do almoço, Marcos pediu para falar comigo a sós. Fomos pro escritório. Ele fechou a porta. Dona Lourdes, eu e a Patrícia temos uma preocupação. A senhora tem administrado bem suas finanças? Tenho, Marcos. Sempre administrei. Ele suspirou. Paternalista. É que a gente vê a senhora dando dinheiro pra gente direto. Para a escola do Pedro, para nossas emergências, e a gente fica pensando, será que a senhora não está se prejudicando? Será que não seria melhor a gente administrar esse dinheiro para a senhora? Eu olhei nos olhos dele. Olhos frios, calculistas. Como eu não tinha visto isso antes? Não precisa, Marcos. Eu sei cuidar do meu dinheiro. Ele forçou um sorriso. Tá bom, Dona Lourdes, mas se a senhora mudar de ideia, a gente está aqui para ajudar. Saí de lá com a gravação no bolso e o coração apertado. Na segunda-feira, 15 de agosto, 9h30 da manhã, o interfone tocou. Era um oficial de justiça. Dona Maria de Lourdes da Silva? Sou eu. Intimação. Audiência preliminar de curatela, solicitada por Patrícia Silva Sampaio e Marcos Sampaio. Data: sexta-feira, 9 de setembro, 10 horas, vara de família. Eu assinei o recibo. O oficial me olhou com pena. A senhora precisa de alguma coisa? A senhora entendeu o que é isso? Eu sorri. Educada. Entendi perfeitamente, moço. Obrigada. Quando fechei a porta, sentei no sofá e segurei o papel. Era oficial. Eles tinham entrado com o pedido de interdição. Queriam me declarar incapaz. Queriam me tirar o direito de administrar minha própria vida, meus bens, meu dinheiro. Eu tinha 3 semanas até a audiência. 3 semanas para construir minha defesa. Naquela tarde, fui ao banco. Saquei R$ 15.000 da poupança de emergência. Era minha reserva, meu colchão, mas eu precisava. Procurei um detetive particular. Achei um escritório meio capenga na Liberdade, segundo andar, sem elevador. O homem era velho, uns 65, calvo, óculos fundo de garrafa, mas tinha boa reputação online. Expliquei a situação. Ele me cobrou R$ 8.000 para levantar as dívidas de jogo do Marcos. Informações bancárias, sites de aposta, tudo. Eu paguei metade adiantado. Enquanto esperava o relatório, eu estudava. Comprei um Código Civil atualizado na livraria. Passei as noites lendo sobre curatela, interdição, indignidade sucessória. Grifei, anotei, decorei artigos. Artigo 1767. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Eu expressava muito bem minha vontade. Sempre expressei. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros que hajam praticado atos de indignidade. Tentar me roubar não era indignidade suficiente. Na quarta-feira, 24 de agosto, o detetive me ligou. Dona Lourdes, o relatório está pronto. Fui buscar. O homem me entregou uma pasta com 53 páginas.
Marcos tinha perdido, nos últimos 12 meses, exatos R$ 197 mil em plataformas de apostas esportivas e cassino online. Bet3 em 65, Betano, Sporting Bet. Transferências da conta dele, do cartão, até empréstimo consignado que ele pegou e queimou. Ele devia para banco, devia para agiota, devia até para colega de trabalho. E a fonte de sustento daquele vício? Meu dinheiro, que ele pedia para Patrícia pedir para mim. Eu senti raiva. Uma raiva fria, construtiva. No sábado, 3 de setembro, 6 dias antes da audiência, eu provoquei o último encontro. Liguei para Patrícia. Filha, eu quero conversar com você e o Marcos. Pessoalmente. Pode ser hoje à tarde? Ela hesitou. Sobre o quê, mãe? Sobre o processo. Sobre a curatela. Eu quero entender. Ela mordeu a isca de novo. Ah, mãe. Claro. Vem aqui às 3, a gente conversa com calma. Cheguei às 3 em ponto. Pedro estava na casa de um amiguinho. Só nós 3. Sentamos na sala. Eu tinha o gravador no bolso. Ligado. Patrícia começou com aquela voz mansa. Mãe, a gente está preocupado com a senhora. A senhora tem esquecido as coisas. A gente só quer proteger a senhora. Proteger de quê? Eu perguntei. De golpistas, de gente ruim. A senhora tem dado dinheiro pra gente, mas e se alguém mal intencionado se aproveitar da senhora? Eu fingi pensar. E se eu der uma procuração para vocês? Para administrar meu dinheiro? Marcos se animou. É uma opção, dona Lourdes, mas a curatela é mais segura. Eu olhei para ele. E o que vocês vão fazer com meu dinheiro? Ele trocou o olhar com Patrícia. Vamos guardar, investir, garantir que a senhora tenha conforto. E se eu precisar ir num asilo? Patrícia engasgou. Asilo? Que isso, mãe? Isso não vai acontecer. Mas se acontecer, qual asilo vocês escolheriam para mim? Ela ficou sem graça. Não sei, mãe. Um bom, com estrutura. O Repouso Santa Luzia é bom? Ela pálida. Onde a senhora ouviu esse nome? Eu não respondi. Só olhei. Ela desconversou. Nunca ouvi falar, mãe. Mentira. Eu tinha ouvido ela mesma falar dele, naquela quarta-feira amaldiçoada. Marcos tentou encerrar. Dona Lourdes, a senhora está confusa. A gente só quer o melhor para a senhora. Eu me levantei. Vocês querem o melhor para vocês. Saí de lá, sem despedida, com a gravação salva. Nos dias finais antes da audiência, organizei tudo. Imprimi os extratos das transferências. Juntei o relatório do detetive sobre as dívidas de jogo do Marcos. Grampeei as gravações transcritas. Montei um dossiê vermelho, fichário grosso, tudo organizado por data e assunto. Parecia coisa de advogado. E eu não tinha advogado. Porque o Estado tinha me nomeado um defensor público. Homem novo, 20 e poucos anos, cheio de processo para dar conta. Ele me ligou 2 dias antes da audiência, meio correndo. Dona Lourdes, eu li o processo. Vou alegar que a senhora tem capacidade. Tenho aqui um parecer social que diz que a senhora mora sozinha e se vira bem. Acho que a gente ganha. Eu agradeci. Mas não contei para ele sobre o dossiê, sobre as gravações, porque eu tinha um plano melhor. Na quinta-feira, 8 de setembro, véspera da audiência, eu fui ao geriatra. Doutor Armando, que me acompanhava há anos, pediu um laudo completo. Ele me examinou. Teste cognitivo, mini mental, tudo. Tirei 28 de 30, pontuação de gente lúcida. Dona Lourdes, a senhora está melhor que muito jovem que eu atendo, ele brincou. Pedi o laudo por escrito. Ele me entregou no mesmo dia. Grampeei no dossiê. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na cozinha, tomando chá de camomila, olhando para a foto do Benedito. Amanhã eu ia enfrentar minha filha num tribunal. Ia expor a sujeira dela em público. Ia quebrar o que restava da nossa relação. Mas eu não tinha escolha. Ela tinha feito a escolha por mim, quando desejou minha morte. Sexta-feira, 9 de setembro, 7 da manhã. Acordei, tomei banho, vesti uma roupa social simples. Calça preta, blusa bege, sapato baixo. Peguei minha bolsa, coloquei o dossiê vermelho dentro.
Guardei os 2 gravadores no bolso. Peguei a caneta de ouro do Benedito, aquela que ele usava para assinar documentos importantes, e coloquei no bolso da blusa. Saí de casa às 8. Peguei um Uber. O motorista era um senhor simpático, tentou puxar conversa. Eu só sorri educada. Minha cabeça estava longe. Cheguei no fórum às 9. A audiência era às 10. Sentei num banco do corredor. Esperei. 9h40, Patrícia e Marcos chegaram. Ela de salto alto, vestido claro, toda produzida. Ele de terno cinza. Vieram com um advogado particular, homem de uns 50 anos, pasta de couro na mão. Patrícia me viu e veio até mim. Oi, mãe. Como a senhora tá? Eu olhei para ela. Bem, filha. Ela sentou do meu lado. Mãe, não fica nervosa. Isso é só uma formalidade, para proteger a senhora. Eu não respondi. O defensor público chegou correndo, 9h52. Pediu desculpa pelo atraso. A gente entrou na sala de audiência. A sala era pequena, fria. Mesa para o juiz, mesa para as partes. Uns 10 lugares para público. Tinha uma senhora idosa sentada lá atrás, acompanhante de outro processo. E a escrevente, moça jovem, digitando. O juiz entrou. Homem sério, uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de grau. Bateu o martelo. Processo número tal, curatela de Maria de Lourdes da Silva, requerida por Patrícia Silva Sampaio e Marcos Sampaio. O advogado da Patrícia levantou. Pediu a palavra. Excelência, trago aqui o pedido de curatela da senhora Maria de Lourdes, genitora da requerente. A senhora apresenta sinais de demência senil, com esquecimentos frequentes, desorientação temporal e dilapidação de patrimônio, conforme atestam os requerentes. Apresento laudo médico particular. Laudo médico particular. Eu nem sabia que existia. Um médico que eles pagaram para mentir no papel. O juiz leu. Franziu a testa. Esse laudo é de uma consulta particular de 15 minutos. Não tem exame complementar. Não tem teste cognitivo aplicado. O advogado tossiu. Excelência, os requerentes estão dispostos a complementar, mas solicitam tutela de urgência sobre os bens, pois a senhora tem feito transferências vultosas sem critério. Transferências vultosas, pro filho e pro genro dela. Que cínico. O juiz olhou para mim. A senhora é a requerida Dona Maria de Lourdes? Sou, excelência. A senhora está acompanhada de defensor? O defensor público levantou. Sim, excelência. Defensoria Pública. O juiz acenou. Quer se manifestar? O defensor abriu a pasta. Excelência, a defensoria entende que a senhora Maria de Lourdes tem plena capacidade. Ela mora sozinha, administra suas contas, tem vida social ativa. Apresento aqui parecer do serviço social. O juiz leu. Assentiu. Mais alguma prova? O defensor hesitou. Não, excelência. Foi aí que eu levantei a mão. Excelência, posso falar? O juiz me olhou, surpreso. A senhora quer depor? Eu respirei fundo. Excelência, eu gostaria de dispensar o defensor público e assumir e me peço desculpas. Detectei que ultrapassei o limite. Vou refazer a parte 1 dentro do range correto de 4.000, 5.000 palavras. Você já parou para pensar no que faria se descobrisse que a pessoa que você criou, alimentou, educou, essa pessoa que você carregou no colo quando era bebê, deseja que você morra? Não metaforicamente, não numa briga de família onde se fala besteira no calor do momento. Eu tô falando de ouvir, com seus próprios ouvidos, sua filha dizendo que o melhor presente que você poderia dar para ela seria morrer logo. E rindo, sabe? Como se fosse uma piada. Pois é, eu ouvi isso, e não foi num pesadelo, foi numa quarta-feira de tarde, no apartamento dela, enquanto eu segurava um bolo de cenoura ainda quente que tinha feito pro meu neto. Deixa eu te contar uma coisa. Naquele exato momento, quando eu ouvi minha filha Patrícia falando pro marido dela que eu era uma velha gagá inútil e que depois da interdição iam me enfiar num asilo barato e longe para ninguém ir visitar, eu senti meu coração acelerar de um jeito que pensei que ia ter um infarto ali mesmo. As mãos tremiam tanto que quase derrubei o bolo.
Eu tinha 67 anos, era viúva há 10. Tinha sido professora a vida inteira, diretora de escola, uma mulher que sempre resolveu tudo sozinha. E ali, escondida na sala da minha própria filha, ouvindo ela planejar minha destruição pelo viva voz do celular com um advogado safado, eu me senti pequena, invisível, descartável. Mas sabe o que aconteceu depois que eu sequei as lágrimas no elevador? Depois que eu saí na rua e o ar frio de julho bateu no meu rosto molhado? A professora de matemática que mora dentro de mim acordou. E ela não chora. Ela calcula. Comenta aí de que cidade você está me acompanhando. E me diz uma coisa, com a mão no coração. Se você descobrisse que seu filho ou sua filha está planejando te roubar, te declarar louco, te trancar num asilo para ficar com seu dinheiro, você ia fazer o quê? Ia explodir na hora? Ia chorar e implorar? Ou ia fazer o que eu fiz? Bom, deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender direitinho como eu cheguei naquela quarta-feira maldita. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva. Todo mundo me chama de Dona Lourdes. Moro num apartamento de 3 quartos na Vila Mariana, em São Paulo, num prédio antigo, mas bem cuidado, daqueles de 1970 e poucos, com porteiro que conhece todo mundo pelo nome. Não tem luxo nenhum, mas é meu, tá quitado, e tem uma kitnet nos fundos que eu alugo por R$ 1.800. Sou aposentada, fui professora da rede estadual por 32 anos, cheguei a diretora. Minha aposentadoria não é grande coisa, R$ 5.400 do Estado, mais o INSS. Mas com o aluguel da kitnet, eu tiro 7.200 por mês. Para mim, que moro sozinha, era mais que suficiente. Era. Porque tem um problema. Desses 7.200, eu gastava uns 2.500 comigo. Convênio médico, R$ 850. Condomínio, 280. Luz, água, gás, internet, mais 340. Mercado. Eu sou econômica, faço compra no atacado, gasto uns 600 por mês. Remédio de pressão, R$ 62. Sobra uns 1.200, né? Era para sobrar. Só que não sobrava nada. Porque todo mês, sem falta, minha filha Patrícia ligava. A ligação sempre começava doce. Mamãe, como você tá? Mamãe, o Pedro perguntou de você. Mamãe, a gente queria te convidar para jantar no domingo. E aí, no finalzinho da conversa, vinha o golpe. Mamãe, a escola do Pedro aumentou de novo, eu não tô conseguindo pagar sozinha. Você pode me ajudar só esse mês? Só esse mês virou 5 anos. A mensalidade da escola particular do meu neto Pedro, 10 anos, era de R$ 2.200. Eu pagava todo mês. Direto na conta da escola, porque Patrícia sempre pedia assim. Dizia que era mais fácil, que ela esquecia de pagar, que ia cair multa. E eu, boba, achava que estava ajudando meu neto. Meu netinho lindo, que me abraçava toda vez que eu chegava, que me chamava de vovó Lourdes com aquela voz fininha. Como eu ia deixar ele estudar numa escola pública ruim, né? Eu, que fui professora a vida inteira, sabia o estrago que uma educação fraca podia fazer. Então eu pagava. Mas não era só a escola. Tinha os empréstimos pro Marcos, meu genro. Sempre tinha uma emergência. O carro quebrou, Dona Lourdes, R$ 1.000 para consertar. A geladeira pifou, 800. A conta de luz veio alta, 500. Precisamos comprar um computador pro Pedro fazer as tarefas, 3.500. E eu, que sempre fui mãe antes de tudo, sempre cedia. Transferia o dinheiro, às vezes no mesmo dia. Porque eu tinha medo. Medo que minha filha passasse necessidade. Medo que ela brigasse comigo. Medo de perdê-la. No final das contas, todo mês escorriam R$ 3.500 para a casa da Patrícia. E eu sobrava com 1.200, quando sobrava. Porque sempre tinha uma emergência extra. Sempre. 5 anos assim. 60 meses. Faça a conta comigo. 3.500 vezes 60. R$ 210 mil. Isso sem contar a entrada do apartamento que eles perderam, que foi comigo. 55 mil na época. E o carro que eu financiei no meu nome, e eles não pagaram, mais 23 mil de dívida que eu quitei para não sujar meu nome. Total?
uns 288 mil reais que eu desembolsei para essa família nos últimos anos. E sabe o que eu recebia de volta? Almoço de domingo de vez em quando. Dia das Mães com buquê de flor murcha comprado na última hora. E muito, muito descaso. Mas eu achava que era normal, sabe? Filha adulta, vida corrida, essas coisas. Até aquela quarta-feira. Eu tinha ido levar um bolo pro Pedro. Quarta-feira, 3 da tarde, dia 27 de julho. Eu lembro do dia exato porque depois disso, minha vida dividiu em antes e depois. Eu tinha a chave do apartamento deles. Patrícia tinha me dado anos atrás, quando ela trabalhava e eu buscava o Pedro na escola. Agora ela não trabalhava mais. Vivia em casa fazendo vídeo pro Instagram. Se chamava de influenciadora digital, mas tinha só uns 15 mil seguidores e ganhava mixaria com isso. R$ 1.500 quando muito, de publi de produto vagabundo. Cheguei no prédio deles, um condomínio chique na aclimação, aluguel de R$ 4.500 que eu sabia que eles não pagavam direito, viviam atrasados. Subi de elevador até o 6º andar. Abri a porta devagarinho porque o Pedro estava na escola e eu não queria assustar ninguém. A sala estava vazia. A cozinha, idem. Eu ia deixar o bolo na mesa e ir embora, mas aí eu ouvi vozes vindo do escritório no fundo do corredor. A porta estava entreaberta. Eles estavam em viva voz. E eu ouvi meu nome. Juro que eu não queria espiar. Mas quando você ouve seu nome sendo falado, você para escutar, né? É automático. A voz do Marcos soou alta, aquela voz grossa dele, meio arrogante. Doutor, ela esquece onde põe a chave às vezes. A gente exagera isso no laudo. Fala que ela tá queimando dinheiro, dando pro mendigo na rua, essas coisas. A velha tem quase 1 milhão em imóveis parado. O apartamento vale 850 mil. A kitnet, mais 250. Se a gente interditar, eu vendo a kitnet semana que vem e cubro o buraco da Bet. Bet. Aposta online. Eu sabia que ele jogava, mas não sabia que era tanto assim. Aí veio a voz da Patrícia. Minha filha. Minha única filha. Ai, Marcos, mas tem que ser rápido. Eu não aguento mais ir lá tomar café com ela fingindo que me importo. A velha fica falando das amigas dela, das coisas que ela lê, é um tédio. Depois da curatela, a gente põe ela naquele asilo de repouso Santa Luzia, é baratinho, tipo 1.500 por mês, e fica lá em Itaquera, longe. Ninguém vai visitar, ela vai se acostumar. Eles riram, os dois. Uma risada curta, cínica, e aí veio a frase que me destruiu. Patrícia falou, com aquela voz dela que eu conhecia desde que ela era bebê. O melhor presente que ela podia dar pra gente era morrer logo, mas já que não morre, a gente interdita. Marcos riu de novo. É, né? Mas assim tá bom também, pelo menos a gente fica com a grana dela em vida. Eu senti o mundo girar. Segurei na parede do corredor para não cair. O bolo pesava na minha mão, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava flutuando. Meu peito apertou. O coração disparou. Taquicardia, eu sabia o que era, já tinha tido antes. Respirei fundo, coloquei a mão no peito. Não podia ter infarto ali. Não podia. Deixei o bolo na mesa da sala, bem devagar, sem fazer barulho. Saí do apartamento, fechei a porta com cuidado. Entrei no elevador. E aí, sozinha naquele cubículo de espelho, eu desabei. Chorei que nem criança. Soluçava, cara molhada, rímel escorrendo. Eu me vi no espelho e não me reconheci. Parecia uma velha frágil. Uma coitada. Era isso que eles viam? Uma velha inútil, estorvo, que tinha que sumir logo. Quando cheguei no térreo, limpei o rosto com a manga da blusa. O porteiro me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu menti. Falei que estava com alergia, pó, essas coisas. Saí na rua. O sol de julho estava forte, mas o vento frio cortava. Eu fiquei ali parada na calçada, sem saber para onde ir. Pensei em voltar, bater na porta, gritar com eles. Mas aí a parte racional da minha cabeça, aquela que sempre me salvou, a diretora que vivia dentro de mim, falou mais alto. Se você explodir agora, eles vão negar tudo. Vão dizer que você tá louca, que ouviu errado, que tá delirando, e vão acelerar o processo de interdição.
Você precisa de provas. Você precisa ser esperta. Eu respirei fundo, sequei a última lágrima e comecei a andar. Passei por uma loja de eletrônicos. Entrei. Comprei 2 gravadores digitais pequenos, um em formato de caneta, outro em formato de pendrive. R$ 1.200. Metade da minha sobra do mês. Mas eu sabia que valia cada centavo. Cheguei em casa às 5 da tarde. Sentei na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira maciça que tinha sido do meu falecido marido, Benedito, e olhei para os gravadores. Eles eram pequenos, pretos, frios ao toque, mas eram minha arma. Benedito sempre dizia, antes de morrer, lá em 2015, Lourdes, você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Não deixa ninguém te passar a perna, não deixa ninguém te subestimar. Eu olhei para a foto dele na estante. Tava sorrindo, de terno azul, numa festa de formatura minha. Ele era bancário, homem organizado, deixou tudo certinho quando morreu. Seguro de vida, testamento, orientações. Graças a ele, eu tinha esse apartamento quitado e a kitnet. Graças a ele, eu tinha segurança. E minha filha queria tirar isso de mim. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na mesa da cozinha, com um caderno velho de capa dura, aqueles de ata, e comecei a escrever. Fiz uma planilha manual de tudo que eu tinha dado para Patrícia nos últimos 5 anos. Cada mensalidade de escola, cada empréstimo, cada emergência. Fui nos extratos bancários, imprimi tudo, grampeei. Calculei o total, R$ 210 mil só dos últimos 5 anos. Somando a entrada do apartamento perdido e o carro, dava 288 mil. Quase 300 mil reais que eu suei para ganhar, que meu marido suou para deixar, escorrendo pelo ralo da ingratidão. Mas não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre respeito. Era sobre eu não ser tratada como um estorvo descartável. Na quinta-feira de manhã, 9 horas, eu liguei para Patrícia. Controlei a voz. Falei mansa, até meio confusa de propósito. Filha, oi. Eu tô meio perdida aqui. Que dia é hoje mesmo? Ela suspirou do outro lado. Mãe, é quinta-feira. Ah, é. Eu esqueci. E eu deixei um bolo aí ontem? Você deixou, mãe? Tava na mesa da sala quando eu saí do escritório. Obrigada. De nada, filha. Eu não lembro direito de ter ido aí. Engraçado, né? Silêncio do outro lado. E então, aquela voz falsa, docinha. Mãe, você tem andado esquecida mesmo. A gente precisa te levar num médico, fazer uns exames, para sua segurança, sabe? Eu mordi a língua para não gritar, para não berrar que eu sabia de tudo. Em vez disso, eu falei, fraquinha. É, filha, acho que você tem razão. Tô ficando velha mesmo. Quando desliguei, eu sorri. Um sorriso amargo, mas um sorriso. Ela tinha mordido a isca. Nas semanas seguintes, eu fiz teatro. Liguei para Patrícia umas 4 vezes fingindo confusão. Esqueci o nome do neto uma vez, de propósito, na frente dela. Ela filmou com o celular, claro. Fez questão de perguntar bem alto. Pedro, mãe, seu neto se chama Pedro. Lembra? Eu fingi que estava tentando lembrar. Ah, é. Pedro. Desculpa, filho. O menino me olhou com pena. Eu quase chorei de verdade ali, mas segurei. Não podia quebrar o personagem. Enquanto isso, eu instalei um aplicativo de gravação de chamadas no meu celular. Coisa simples, R$ 10 por mês. E comecei a gravar toda a conversa com a Patrícia e com o Marcos. No sábado, 12 de agosto, eles me chamaram para almoçar na casa deles. Domingo, na verdade, meio-dia. Eu cheguei com uma torta de frango. Pedro me abraçou na porta. Vovó, que saudade! Aquele abraço doeu. Porque eu sabia que eu estava prestes a perder minha filha, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar que ela me destruísse, e o Pedro ia ficar no meio disso. O almoço foi tenso. Marcos mal olhou para mim. Patrícia estava toda sorridente, falsa. Mãe, você tá tão magrinha? Tá se alimentando direitinho? Tô, filha. Eu como bem. É que eu fico preocupada. Você morando sozinha.
E se você cair? E se esquecer o fogão ligado? Nunca esqueci, filha. Mas pode esquecer, né, mãe? A idade tá avançando. Eu tinha o gravador no bolso da calça. Formato caneta, ligado, gravando tudo. Depois do almoço, Marcos pediu para falar comigo a sós. Fomos pro escritório. Ele fechou a porta. Dona Lourdes, eu e a Patrícia temos uma preocupação. A senhora tem administrado bem suas finanças? Tenho, Marcos. Sempre administrei. Ele suspirou. Paternalista. É que a gente vê a senhora dando dinheiro pra gente direto. Para a escola do Pedro, para nossas emergências, e a gente fica pensando, será que a senhora não está se prejudicando? Será que não seria melhor a gente administrar esse dinheiro para a senhora? Eu olhei nos olhos dele. Olhos frios, calculistas. Como eu não tinha visto isso antes? Não precisa, Marcos. Eu sei cuidar do meu dinheiro. Ele forçou um sorriso. Tá bom, dona Lourdes, mas se a senhora mudar de ideia, a gente tá aqui para ajudar. Saí de lá com a gravação no bolso e o coração apertado. Na segunda-feira, 15 de agosto, 9h30 da manhã, o interfone tocou. Era um oficial de justiça. Dona Maria de Lourdes da Silva? Sou eu. Intimação. Audiência preliminar de curatela, solicitada por Patrícia Silva Sampaio e Marcos Sampaio. Data: sexta-feira, 9 de setembro, 10 horas, vara de família. Eu assinei o recibo. O oficial me olhou com pena. A senhora precisa de alguma coisa? A senhora entendeu o que é isso? Eu sorri. Educada. Entendi perfeitamente, moço. Obrigada. Quando fechei a porta, sentei no sofá e segurei o papel. Era oficial. Eles tinham entrado com o pedido de interdição. Queriam me declarar incapaz. Queriam me tirar o direito de administrar minha própria vida, meus bens, meu dinheiro. Eu tinha 3 semanas até a audiência. 3 semanas para construir minha defesa. Naquela tarde, fui ao banco. Saquei R$ 15.000 da poupança de emergência. Era minha reserva, meu colchão, mas eu precisava. Procurei um detetive particular. Achei um escritório meio capenga na Liberdade, segundo andar, sem elevador. O homem era velho, uns 65, calvo, óculos fundo de garrafa, mas tinha boa reputação online. Expliquei a situação. Ele me cobrou R$ 8.000 para levantar as dívidas de jogo do Marcos. Informações bancárias, sites de aposta, tudo. Eu paguei metade adiantado. Enquanto esperava o relatório, eu estudava. Comprei um Código Civil atualizado na livraria. Passei as noites lendo sobre curatela, interdição, indignidade sucessória. Grifei, anotei, decorei artigos. Artigo 1767. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Eu expressava muito bem minha vontade. Sempre expressei. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros que hajam praticado atos de indignidade. Tentar me roubar não era indignidade suficiente? Na quarta-feira, 24 de agosto, o detetive me ligou. Dona Lourdes, o relatório está pronto. Fui buscar. O homem me entregou uma pasta com 53 páginas. Marcos tinha perdido, nos últimos 12 meses, exatos R$ 197.000 em plataformas de apostas esportivas e cassino online. Bet365, Betano, Sporting Bet. Transferências da conta dele, do cartão, até empréstimo consignado que ele pegou e queimou. Ele devia para banco, devia para agiota, devia até para colega de trabalho. E a fonte de sustento daquele vício? Meu dinheiro, que ele pedia para Patrícia pedir para mim. Eu senti raiva. Uma raiva fria, construtiva. No sábado, 3 de setembro, 6 dias antes da audiência, eu provoquei o último encontro. Liguei para Patrícia. Filha, eu quero conversar com você e o Marcos. Pessoalmente. Pode ser hoje à tarde? Ela hesitou. Sobre o quê, mãe? Sobre o processo. Sobre a curatela. Eu quero entender. Ela mordeu a isca de novo. Ah, mãe. Claro. Vem aqui às 3, a gente conversa com calma. Cheguei às 3 em ponto. Pedro estava na casa de um amiguinho. Só nós 3. Sentamos na sala.
Eu tinha o gravador no bolso. Ligado. Patrícia começou com aquela voz mansa. Mãe, a gente tá preocupado com a senhora. A senhora tem esquecido as coisas. A gente só quer proteger a senhora. Proteger de quê? Eu perguntei. De golpistas, de gente ruim. A senhora tem dado dinheiro pra gente, mas e se alguém mal intencionado se aproveitar da senhora? Eu fingi pensar. E se eu der uma procuração pra vocês? Pra administrar meu dinheiro? Marcos se animou. É uma opção, Dona Lourdes, mas a curatela é mais segura. Eu olhei pra ele. E o que vocês vão fazer com meu dinheiro? Ele trocou o olhar com Patrícia. Vamos guardar, investir, garantir que a senhora tenha conforto. E se eu precisar ir num asilo? Patrícia engasgou. Asilo? Que isso, mãe? Isso não vai acontecer. Mas se acontecer, qual asilo vocês escolheriam para mim? Ela ficou sem graça. Não sei, mãe. Um bom, com estrutura. O Repouso Santa Luzia é bom? Ela pálida. Onde a senhora ouviu esse nome? Eu não respondi. Só olhei. Ela desconversou. Nunca ouvi falar, mãe. Mentira. Eu tinha ouvido ela mesma falar dele, naquela quarta-feira amaldiçoada. Marcos tentou encerrar. Dona Lourdes, a senhora tá confusa. A gente só quer o melhor para a senhora. Eu me levantei. Vocês querem o melhor para vocês. Saí de lá, sem despedida, com a gravação salva. Nos dias finais antes da audiência, organizei tudo. Imprimi os extratos das transferências. Juntei o relatório do detetive sobre as dívidas de jogo do Marcos. Grampeei as gravações transcritas. Montei um dossiê vermelho, fichário grosso, tudo organizado por data e assunto. Parecia coisa de advogado. E eu não tinha advogado. Porque o Estado tinha me nomeado um defensor público. Homem novo, 20 e poucos anos, cheio de processo para dar conta. Ele me ligou 2 dias antes da audiência, meio correndo. Dona Lourdes, eu li o processo. Vou alegar que a senhora tem capacidade. Tenho aqui um parecer social que diz que a senhora mora sozinha e se vira bem. Acho que a gente ganha. Eu agradeci. Mas não contei para ele sobre o dossiê, sobre as gravações, porque eu tinha um plano melhor. Na quinta-feira, 8 de setembro, véspera da audiência, eu fui ao geriatra. Doutor Armando, que me acompanhava há anos, pedi um laudo completo. Ele me examinou. Teste cognitivo, mini mental, tudo. Tirei 28 de 30, pontuação de gente lúcida. Dona Lourdes, a senhora está melhor que muito jovem que eu atendo. Ele brincou. Pedi o laudo por escrito. Ele me entregou no mesmo dia. Grampeei no dossiê. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na cozinha, tomando chá de camomila, olhando para a foto do Benedito. Amanhã eu ia enfrentar minha filha num tribunal. Ia expor a sujeira dela em público. Ia quebrar o que restava da nossa relação. Mas eu não tinha escolha. Ela tinha feito a escolha por mim, quando desejou minha morte. Sexta-feira, 9 de setembro, 7 da manhã. Acordei antes do despertador tocar. Na verdade, eu nem tinha dormido direito. Passei a noite inteira revirando na cama, ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia dizer, tentando prever todas as respostas possíveis. Levantei, fui para o banheiro, olhei no espelho. Tinha olheiras fundas, mas os olhos estavam firmes, decididos. Tomei banho demorado, deixei a água quente cair nas costas tensas. Me vesti com cuidado. Calça preta social, aquela que eu usava nas reuniões de pais quando era diretora. Blusa bege, discreta, sem decote. Sapato baixo preto, confortável. Passei um batonzinho clarinho, só para não ficar com cara de doente. Prendi o cabelo num coque simples. Queria parecer o que eu era, uma mulher comum, séria, capaz. Peguei minha bolsa preta de alça longa. Coloquei o dossiê vermelho dentro, pesado, cheio de provas. Guardei os 2 gravadores no bolso da calça. O de caneta no bolso direito, o de pendrive no esquerdo. Peguei a caneta de ouro do Benedito, aquela que ele ganhara quando se aposentou do banco, e coloquei no bolso da blusa, do lado do coração. Era meu talismã, minha conexão com ele. Antes de sair, sentei na mesa da cozinha. Tomei um café preto, sem açúcar, tentando acalmar o estômago embrulhado. Comi meia torrada. Não conseguia mais.
Olhei para o relógio da parede. 7h45. A audiência era às 10, mas eu queria chegar cedo. Muito cedo. Peguei o celular, abri o aplicativo de transporte, pedi um Uber. O motorista aceitou rápido. Chegaria em 10 minutos. Desci as escadas do prédio devagar, segurando no corrimão. O joelho direito doía um pouco. Artrose. Nada sério. Mas naquele dia parecia pesar mais. O porteiro, seu Mário, me viu e acenou. Bom dia, dona Lourdes. A senhora tá bem arrumada hoje. Vai para algum lugar especial? Vou resolver uns assuntos, seu Mário. Ele sorriu, sem saber de nada. Que Deus abençoe, viu? Obrigada. O Uber chegou. Um Fiat Argo prata. Entrei no banco de trás. O motorista era um senhor simpático, uns 50 anos, cabelo grisalho. Bom dia. Fórum da família, Vila Mariana, né? Isso mesmo. Ele saiu dirigindo. Tentou puxar conversa. A senhora vai resolver alguma coisa lá? Vou sim. Espero que dê tudo certo. Eu também. Fiquei olhando pela janela. São Paulo acordando. Gente correndo pro metrô. Padarias abrindo. Ônibus lotado. Vida normal. Enquanto a minha estava desmoronando. Chegamos no fórum às 8h20. Paguei a corrida. Agradeci. Desci do carro. O prédio era grande, cinza, feio. Típico prédio público dos anos 80. Entrei, passei pela revista, o segurança pediu para abrir a bolsa, mostrei o dossiê, ele folheou sem interesse, liberou. Peguei o elevador até o 3º andar, vara de família. Corredor longo, cheiro de papel velho e mofo. Bancos de madeira nas paredes, estava vazio ainda. A audiência era às 10, mas eu queria ficar ali, respirar o ar do lugar, me acostumar. Sentei num banco perto da sala de audiências. Coloquei a bolsa no colo. Respirei fundo. E comecei a esperar. 9 horas. O corredor começou a encher. Advogados de terno, pastas debaixo do braço, conversando alto no celular. Famílias inteiras, gente chorando, gente discutindo. Um casal brigando por guarda de filho. Uma mulher idosa chorando, acompanhada de uma moça jovem. Cada um com seu drama. 9h15. Meu defensor público chegou. Magro, alto, óculos de grau, pasta surrada. Ele me viu e veio até mim. Dona Lourdes? Sou eu. Desculpa o atraso. Trânsito. O parecer social tá nos autos. A senhora tá tranquila? Tô. Ele sentou do meu lado. Vou alegar capacidade plena. O laudo deles é fraco, não tem exame complementar. Acho que a gente ganha. Eu assenti. Mas não disse nada sobre o dossiê. Ainda não. 9h40. Eles chegaram. Eles... Patrícia vinha na frente, salto alto, aquele barulho de tec-tec-tec no chão de cimento. Vestido claro, tomara que caia, cabelo escovado, maquiagem perfeita. Parecia que ia para um casamento, não para um tribunal. Marcos atrás, terno cinza bem cortado, sapato de verniz brilhando. E o advogado deles, homem de uns 50 anos, cabelo engomado, pasta de couro italiana, relógio caro no pulso. Patrícia me viu. Veio até mim. Sorriso falso colado na cara. Oi, mãe. Como a senhora tá? Eu olhei para ela. Bem, filha. Ela sentou do meu lado, invadindo meu espaço pessoal. Colocou a mão no meu joelho. Mãe, não fica nervosa. Isso aqui é só uma formalidade. Para proteger a senhora. A gente ama a senhora. Eu não respondi. Só olhei para a mão dela no meu joelho. Unha feita. Gel. Francesinha perfeita. R$ 150 de manicure. Com meu dinheiro. Marcos ficou em pé, mexendo no celular. Nem olhou para mim. O advogado deles conversava com outro advogado, rindo, como se aquilo fosse um encontro social. 9h58. A porta da sala de audiências abriu. A escrevente, uma moça jovem de jaleco, chamou. Processo número tal. Curatela de Maria de Lourdes da Silva. Levantei. Peguei minha bolsa. Entrei. A sala era pequena. Mesa para o juiz no fundo, cadeira alta, bandeira do Brasil atrás. Mesa para os advogados na frente, cadeiras de plástico para os litigantes, uns 10 lugares vazios para o público. Tinha uma senhora idosa sentada lá atrás, acompanhante de outro processo, esperando a vez dela.
Sentei na cadeira indicada. Patrícia e Marcos sentaram do outro lado. O advogado deles ficou em pé, arrumando papéis. Meu defensor sentou ao meu lado. O juiz entrou. Homem sério, uns 60 anos, cabelo grisalho curto, óculos de grau, toga preta. Sentou. Bateu o martelo uma vez. Processo número tal, curatela de Maria de Lourdes da Silva, requerida por Patrícia Silva Sampaio e Marcos Sampaio. Vamos começar. A voz dele era grave, cansada, voz de quem já tinha visto de tudo naquela sala. O advogado da Patrícia se levantou, pediu a palavra. Excelência, trago aqui o pedido de curatela da senhora Maria de Lourdes, genitora da requerente. A senhora apresenta sinais de demência senil, com esquecimentos frequentes, desorientação temporal e espacial e dilapidação de patrimônio. Os requerentes, filha e genro, estão extremamente preocupados com a segurança dela. Apresento o laudo médico particular que atesta o quadro demencial. Ele entregou o papel para o juiz. O juiz leu. Franziu a testa. Esse laudo é de uma consulta de 15 minutos. Não tem exame complementar. Não tem ressonância, tomografia, nada. E o médico é clínico geral, não geriatra. O advogado tossiu, sem graça. Excelência, os requerentes estão dispostos a complementar com exames, mas solicitam tutela de urgência sobre os bens da requerida, pois a senhora tem feito transferências bancárias vultosas sem critério, colocando em risco seu patrimônio. Transferências vultosas. Eu quase ri. Transferências para a filha dele pedir para mim. O juiz olhou para mim. A senhora é a requerida, Dona Maria de Lourdes? Sou, Excelência. A senhora está acompanhada de defensor? Meu defensor se levantou. Sim, Excelência. Defensoria Pública do Estado. O juiz acenou. Quer se manifestar? Meu defensor abriu a pasta. Excelência, a defensoria entende que não há elementos suficientes para justificar a curatela. A senhora Maria de Lourdes mora sozinha, administra suas contas, paga suas despesas, tem vida social ativa. Apresenta o parecer do serviço social que atesta a plena capacidade da requerida. Ele entregou o papel. O juiz leu, assentiu. Mais alguma prova? Meu defensor hesitou. Não, Excelência, apenas o parecer social. Foi aí que eu levantei a mão. Excelência, posso falar? Todo mundo olhou para mim. O juiz, surpreso. Patrícia, assustada. Marcos, irritado. O advogado deles, confuso. O juiz me olhou. A senhora quer depor? Eu respirei fundo. Excelência, eu gostaria de dispensar o defensor público e assumir minha própria defesa. Em causa própria. Silêncio na sala. Meu defensor me olhou. Dona Lourdes, a senhora tem certeza? Tenho. O juiz tirou os óculos, limpou as lentes com um paninho. Colocou de volta. A senhora tem conhecimento jurídico? Tenho conhecimento do Código Civil, Excelência. Estudei nas últimas 3 semanas. Artigos sobre curatela, interdição e indignidade sucessória. O juiz arqueou as sobrancelhas. Tá bom. Dispenso o defensor público. A senhora pode se defender. Meu defensor juntou os papéis, meio sem jeito, e saiu da sala. Eu fiquei sozinha na mesa. Patrícia cochichou alguma coisa para o advogado. Ele deu de ombros. O juiz olhou para mim. A senhora quer se manifestar sobre o pedido de curatela? Quero, Excelência. Levantei, peguei minha bolsa, tirei o dossiê vermelho, coloquei na mesa. Aquele fichário grosso, pesado, cheio de documentos organizados. O advogado da Patrícia riu. Um riso baixo de deboche. Excelência, com todo respeito, a requerida está confusa. Trouxe uma pasta de documentos aleatórios. Isso só comprova o estado dela. Eu olhei para ele. Não são documentos aleatórios, doutor. São provas. Abri o dossiê. Primeira seção. Extratos bancários. Excelência, eu gostaria de apresentar minha movimentação financeira dos últimos 5 anos. Como o senhor pode ver, eu recebo mensalmente R$ 7.200, R$ 5.400 de aposentadoria, R$ 1.800 de aluguel de uma kitnet que possuo. Meus gastos fixos são de R$ 2.500 por mês.
Convênio médico, 850. Condomínio, 280. Luz, água, gás, internet, 340. Mercado, 600. Remédios, 62. O juiz pegou os extratos. Começou a folhear. Continuei. Dos 7.200 que eu recebo, sobrariam R$ 4.700. Mas como o senhor pode ver nesses extratos, todo mês eu transfiro valores para minha filha, a requerente. Transferências que somam, em média, R$ 3.500 mensais. Patrícia ficou pálida. O juiz olhou para ela. Depois para mim. Peguei a segunda seção do dossiê. Mensalidade escolar do Pedro, meu neto. R$ 2.200 por mês, pagos por mim diretamente na conta da escola. Aqui estão os comprovantes de pagamento dos últimos 60 meses. 5 anos. Entreguei para o juiz. Ele começou a contar os comprovantes. 2.200 vezes 60. R$ 132.000 gastos só com a escola do meu neto. Marcos mexeu na cadeira, inquieto. Continuei. Além da escola, eu fiz transferências mensais variadas para o casal. Emergências, eles diziam. Carro quebrado, geladeira pifada, conta de luz alta. Aqui estão os comprovantes. R$ 1.300 por mês, em média. Mostrei os papéis. O juiz pegou. 1.300 vezes 60 meses. R$ 78.000. Patrícia começou a chorar. Lágrimas silenciosas. O advogado dela colocou a mão no ombro dela. Peguei a terceira sessão. Excelência, além disso, eu dei a entrada do apartamento que eles compraram e perderam por falta de pagamento. R$ 55.000. Aqui está o comprovante da transferência, datado de março de 2020. O juiz olhou o papel. E financiei um carro no meu nome que eles não pagaram. Quitei a dívida para não sujar meu nome. R$ 23.000. Comprovante aqui. Entreguei tudo. O juiz juntou os papéis. Fez a conta mentalmente. 132, mais 78, mais 55, mais 23. R$ 288.000. Olhou para Patrícia. A senhora recebeu tudo isso da sua mãe nos últimos 5 anos? Patrícia soluçou. Excelência, minha mãe sempre quis ajudar. Ela oferecia. Eu nunca pedi. Eu virei para ela. Nunca pediu? Toda semana você ligava pedindo, Patrícia. Ela me fuzilou com o olhar. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Dona Maria de Lourdes, continue. Peguei a quarta sessão do dossiê. Excelência, eu gostaria de apresentar um relatório elaborado por detetive particular que contratei. Ele investigou as finanças do senhor Marcos Sampaio, meu genro, o segundo requerente da curatela. Marcos ficou branco. O advogado se levantou. Excelência, isso é invasão de privacidade. O juiz olhou para ele. Senta. Quero ver o relatório. Entreguei. O juiz começou a ler. Os olhos dele foram se arregalando a cada página. Excelência, como o senhor pode ver, o senhor Marcos perdeu nos últimos 12 meses R$ 197.000 em plataformas de apostas esportivas online. Bet365, Betano, Sporting Bet. Ele contraiu empréstimos consignados, deve a bancos, a agiotas, e a fonte de sustento desse vício era o dinheiro que ele pedia para minha filha pedir para mim. Marcos se levantou, nervoso. Isso é mentira. O juiz bateu o martelo. Senta agora ou eu mando te remover da sala. Marcos sentou, tremendo. O juiz olhou para mim. A senhora tem mais alguma coisa? Tenho, excelência. Peguei a quinta sessão. Laudo médico do Dr. Armando Ferreira, geriatra, atestando minha plena capacidade cognitiva. Teste mini mental aplicado, pontuação de 28 em 30. Dentro da normalidade para minha faixa etária. Entreguei. O juiz leu. Assentiu. E tenho mais uma coisa, excelência. Peguei o gravador do bolso. O de caneta. Eu gostaria de reproduzir uma gravação de áudio. Foi feita dentro da minha própria residência, o que é legal segundo o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. Privacidade do domicílio.
O advogado da Patrícia se levantou. Excelência, isso é prova ilícita. O juiz olhou para ele. Se foi feita dentro da casa dela, não é ilícita. Pode reproduzir, Dona Maria de Lourdes. Conectei o gravador num alto-falante pequeno que eu tinha trazido na bolsa. Bluetooth. Tecnologia que meu neto me ensinou. Apertei play. A voz do Marcos encheu a sala. Dona Lourdes, a senhora tem administrado bem suas finanças? Minha voz. Tenho, Marcos. Sempre administrei. A voz dele. Paternalista. É que a gente vê a senhora dando dinheiro pra gente direto. Pra escola do Pedro, pra nossas emergências. E a gente fica pensando, será que a senhora não tá se prejudicando? Será que não seria melhor a gente administrar esse dinheiro pra senhora? Pausei. Olhei pro juiz. Essa gravação foi feita no dia 3 de setembro, 6 dias antes dessa audiência. Na casa deles. Eles queriam administrar meu dinheiro, Excelência. Não para me proteger, para usar. O juiz anotou alguma coisa. Mas eu tenho outra gravação, Excelência. Essa é a mais importante. Peguei o segundo gravador, o de pendrive. Essa gravação foi feita no dia 27 de julho. Eu tinha ido levar um bolo para o meu neto. Cheguei no apartamento deles com a chave que eu tinha. Eles estavam no escritório, em viva voz com o advogado que os orientou a entrar com esse pedido de curatela. Eles não sabiam que eu estava lá. Conectei o gravador. Apertei play. A voz do Marcos soou alta. Doutor, ela esquece onde põe a chave às vezes. A gente exagera isso no laudo. Fala que ela tá queimando dinheiro, dando pro mendigo na rua, essas coisas. A velha tem quase 1 milhão em imóveis parado. O apartamento vale 850 mil. A kitnet mais 250. Se a gente interditar, eu vendo a kitnet semana que vem e cubro o buraco da Beth. Silêncio mortal na sala. A voz da Patrícia. Ai, Marcos, mas tem que ser rápido. Eu não aguento mais ir lá tomar café com ela fingindo que me importo. A velha fica falando das amigas dela, das coisas que ela lê. É um tédio. Depois da curatela, a gente põe ela naquele asilo de repouso Santa Luzia. É baratinho, tipo 1.500 por mês. E fica lá em Itaquera, longe. Ninguém vai visitar. Ela vai se acostumar. Patrícia começou a soluçar alto. Não, não, não. A gravação continuou. A risada deles e a frase final. A voz da Patrícia. O melhor presente que ela podia dar pra gente era morrer logo. Mas já que não morre, a gente interdita. A voz do Marcos. É, né? Mas assim tá bom também. Pelo menos a gente fica com a grana dela em vida. Desliguei o áudio. A sala ficou em silêncio absoluto. Só o som da Patrícia chorando. O advogado dele estava pálido, boca aberta. Marcos estava com a cabeça baixa, mãos tremendo. O juiz tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou de volta. Olhou para Patrícia e para o Marcos com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Nojo puro. Eu sentei, fechei o dossiê, coloquei as mãos sobre ele. O juiz respirou fundo. Dona Maria de Lourdes, a senhora tem mais alguma coisa a dizer? Tenho, Excelência. Eu não sou uma demente. Eu não sou uma incapaz. Eu sou uma mãe que foi explorada financeiramente e emocionalmente pela própria filha durante anos. E quando eu descobri que eles queriam me roubar de vez, eu decidi me defender. Porque eu posso. Porque eu tenho capacidade e porque eu mereço dignidade. O juiz assentiu, devagar. A senhora certamente merece. Ele olhou para o advogado da Patrícia. Doutor, o senhor quer se manifestar? O advogado estava atordoado. Excelência, eu preciso conversar com meus clientes. Solicito suspensão da audiência. O juiz bateu o martelo. Negado. Vou proferir decisão agora. Ele pegou uma caneta. Começou a escrever à mão numa folha de papel timbrado. A sala ficou em silêncio. Só o som da caneta riscando o papel. E a Patrícia chorando baixinho. Depois de 5 minutos, o juiz parou de escrever. Leu em voz alta. Diante das provas apresentadas pela requerida Dona Maria de Lourdes da Silva, fica evidente que a mesma possui plena capacidade civil, física e mental.
O laudo médico apresentado pelos requerentes é insuficiente e contrariado pelo laudo do geriatra trazido pela requerida. As gravações demonstram de forma inequívoca que o pedido de curatela foi feito de má-fé, com o objetivo de apropriar-se indevidamente do patrimônio da requerida. Diante disso, indefiro o pedido de curatela. Condeno os requerentes por litigância de má-fé, nos termos do artigo 79 do Código de Processo Civil. Fixo multa de 10% sobre o valor da causa e determino a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para apuração de possível crime de estelionato contra idoso, previsto no artigo 171 do Código Penal, com aumento de pena do Estatuto do Idoso. Bateu o martelo. Audiência encerrada. Patrícia desabou. Chorava convulsivamente. Marcos ficou imóvel, em choque. O advogado deles juntou os papéis às pressas e saiu da sala sem olhar para trás. Eu peguei meu dossiê, guardei na bolsa. Levantei. O juiz me olhou. Dona Maria de Lourdes, parabéns pela sua coragem. Obrigada, Excelência. Saí da sala. No corredor, respirei fundo. As pernas tremiam, o coração disparado. Mas dentro de mim, uma paz que eu não sentia há anos. Eu tinha vencido. Saí do fórum às 11h10 da manhã. O sol de setembro estava forte, o céu azul sem nuvem. Fiquei parada na calçada por uns segundos, só respirando. Gente passando apressada, buzina de carro, barulho de cidade grande. Tudo normal. Mas para mim, nada era mais normal. Eu tinha acabado de destruir minha filha num tribunal. Eu tinha exposto a sujeira dela, a ganância dela, a crueldade dela diante de um juiz, de estranhos, de quem quisesse ver. E eu não me arrependia. Nem um pouco. Mas doía. Meu Deus, como doía. Peguei o celular, pedi um Uber. Enquanto esperava, olhei para a porta do fórum. Patrícia e Marcos ainda não tinham saído. Imaginei eles lá dentro, recebendo a cópia da sentença, ouvindo do advogado que tinham perdido tudo, que iam responder por crime, que o dinheiro tinha acabado. O Uber chegou. Um Chevrolet Onix branco. Entrei. O motorista, um rapaz jovem, me cumprimentou. Bom dia. Para onde a senhora vai? Para casa. Vila Mariana. Ele saiu dirigindo. Colocou uma música sertaneja baixinha no rádio. Eu fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar. Gente na rua, vivendo a vida, sem saber da minha guerra particular. Quando cheguei em casa, 12h15, subi as escadas devagar. Entrei no apartamento, fechei a porta, tranquei. Encostei nela e finalmente desabei. Chorei. Chorei alto, soluçando, cara molhada, corpo tremendo. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de esgotamento, de dor acumulada. Eu tinha segurado por semanas, fingindo demência, gravando conversas, estudando leis. E agora que tinha acabado, que eu tinha vencido, meu corpo finalmente relaxou. Fui pro quarto. Me joguei na cama. Dormi de roupa e tudo. Apaguei. Acordei às 5 da tarde com o celular tocando. Peguei, ainda zonza. Era um número desconhecido. Alô? Dona Maria de Lourdes? Sim. Aqui é da Vara de Família. A senhora precisa vir buscar a cópia da sentença até sexta que vem. E tem uma intimação do Ministério Público para depor. Vão abrir inquérito contra os requerentes. Tá bom. Obrigada. Desliguei. Sentei na cama. Olhei para o espelho do guarda-roupa. Meu reflexo estava amassado. Cabelo bagunçado, roupa toda vincada, olhos inchados. Mas viva. Inteira. Levantei, fui para a cozinha. Preparei um café. Sentei na mesa. A mesma mesa onde eu tinha planejado tudo. A mesma mesa onde eu tinha chorado sozinha tantas noites. O celular tocou de novo. Dessa vez era a Patrícia. Hesitei. Meu dedo pairou sobre o botão verde. Atender ou não? Atendi. Alô. A voz dela saiu baixa, rouca de tanto chorar. Mãe. Fala, Patrícia. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Conversar sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Mãe, a senhora destruiu a gente. Eu não destruí ninguém, Patrícia. Vocês se destruíram sozinhos.
Ela soluçou. Mãe, a senhora não entende. A gente tá desesperado. O Marcos deve dinheiro pra gente perigosa. Se a senhora não ajudar, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Eu respirei fundo. Controlei a voz. Patrícia, você ouviu a sentença. Você ouviu o juiz. Vocês vão responder por crime. Vocês tentaram me roubar, me declarar louca, me enfiar num asilo. Desejaram minha morte. E agora você quer que eu ajude? Silêncio do outro lado. Continuei. Durante 5 anos, eu te dei tudo. 288 mil reais, Patrícia. Dinheiro que eu suei para ganhar, que seu pai suou para deixar. E você queimou tudo. Escola pro Pedro, que eu paguei. Carro que eu quitei. Apartamento que eu dei entrada. E para quê? Para você e o Marcos gastarem em luxo, em aposta, em futilidade. E quando o dinheiro não bastou mais, vocês quiseram me tirar minha dignidade, minha liberdade, minha vida. Mãe, eu... Não, Patrícia. Agora você me escuta. Eu não sou sua vaca leiteira. Eu não sou seu banco particular. Eu sou sua mãe. Ou era. Porque depois do que você fez, do que você falou, não sei mais o que a gente é. Ela chorou alto. Mãe, eu peço perdão. Eu errei. Eu sei que errei. Mas a gente tá afundado. A gente vai perder o apartamento. Vai ser despejado. O Pedro vai sofrer. O Pedro, meu neto. A única coisa pura nessa história toda. Patrícia, o Pedro não vai sofrer. Eu vou continuar pagando a escola dele, direto na tesouraria, sem passar 1 centavo pela sua mão. E se vocês forem despejados, o problema é de vocês. Vocês são adultos. Arrumem um emprego. Os dois. Parem de viver de aparência. Parem de postar foto em restaurante caro enquanto devem aluguel. Cresçam. Mãe, a senhora tá sendo cruel. Cruel? Eu? Eu que paguei tudo pra você durante anos? Eu que fui chamada de velha gagá inútil? Eu que fui condenada à morte no desejo da minha própria filha? Cruel sou eu? Ela não respondeu. Eu desliguei. Fiquei olhando pro celular. As mãos tremiam. Parte de mim queria voltar atrás, ligar de novo, oferecer ajuda. A mãe dentro de mim, aquela que sempre protegeu, sempre socorreu. Mas a mulher que eu tinha me tornado, a que tinha aprendido a se defender, essa não permitiu. Bloqueei o número da Patrícia. Bloqueei o número do Marcos. Pronto. Corte. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Fui ao mercado, paguei as contas, limpei a casa. Mas tudo parecia diferente, mais leve. Eu olhava para o extrato bancário e via o dinheiro lá, parado, crescendo, sem ser drenado. Era estranho. Bom, mas estranho. Na terça-feira, 13 de setembro, voltei ao fórum. Peguei a cópia da sentença, 8 páginas. Li tudo ali mesmo, sentada no banco do corredor. O juiz tinha sido duro. Chamou a atitude deles de vil e repugnante. Disse que a tentativa de interdição fraudulenta contra idoso era uma das formas mais covardes de violência familiar. Fixou a multa. Determinou que o Ministério Público investigasse. Guardei a sentença na bolsa. Saí de lá com um sorriso discreto. Na quinta-feira, 15 de setembro, fui intimada a depor no Ministério Público. Cheguei às 2 da tarde. Me levaram para uma sala pequena, só eu e a promotora. Mulher jovem, uns 40 anos, séria, eficiente. Dona Maria de Lourdes, eu li os autos, li a sentença e ouvi as gravações. A senhora tem coragem. Obrigada. Eu preciso que a senhora me conte tudo. Desde o início, com detalhes. Contei. Tudo. As ligações pedindo dinheiro, as transferências, a descoberta na casa deles, o plano, as gravações, o detetive, o tribunal. Ela anotava tudo num computador, digitando rápido. Quando terminei, ela parou de digitar. Olhou para mim. Dona Maria de Lourdes, a senhora quer representar criminalmente contra eles? Quero. Mesmo sendo sua filha? Mesmo sendo minha filha. Ela assentiu. Vou abrir inquérito por tentativa de estelionato qualificado contra idoso. A pena pode chegar a 8 anos de reclusão. Eles vão ser indiciados. Provavelmente vão propor acordo para evitar processo. A senhora aceita acordo?
Depende do acordo. Se eles devolverem parte do dinheiro e se comprometerem a não ter contato com a senhora, a gente pode fazer acordo de não persecução penal. Eles não vão para a cadeia, mas vão ter antecedentes. Eu pensei, eu quero que eles devolvam R$100.000, em prestações se precisar. E quero proibição de contato por 10 anos. E eu quero isso registrado judicialmente. Se eles descumprirem, prisão imediata. Ela sorriu de leve. A senhora é advogada? Não. Sou professora aposentada, mas aprendi a me defender. Ela estendeu a mão. Prazer conhecer a senhora, Dona Maria de Lourdes. Apertei a mão dela. Igualmente. Saí de lá com uma sensação estranha. Poder. Eu tinha poder agora. Não mais a mãe submissa, a avó bondosa. Eu era a credora, a vítima com direitos, a mulher que não aceitava migalha. No sábado, 17 de setembro, recebi uma ligação da Patrícia. Não, do advogado dela. Número novo. Atendi, desconfiada. Alô? Dona Maria de Lourdes, aqui é o Dr. Flávio, advogado da Patrícia e do Marcos. A senhora tem 1 minuto? Tenho. Meus clientes gostariam de propor um acordo. Eles reconhecem o erro. Estão dispostos a devolver parte do dinheiro e a se afastar da senhora. Em troca, a senhora retira a representação criminal. Quanto eles propõem devolver? R$20.000. Eu ri. Alto. 20 mil? Eles me tiraram quase 300 mil nos últimos anos e querem devolver 20? Dona Maria de Lourdes, eles não têm mais que isso. Problema deles. Eu quero R$100.000. Podem ser em prestações de 2.000 por mês durante 50 meses. 4 anos e 2 meses. E eu quero proibição de contato por 10 anos, registrada em cartório, com multa de R$50.000 por descumprimento. Silêncio do outro lado. Dona Maria de Lourdes, isso é impraticável. Então não tem acordo. Pode avisar para o Ministério Público que eu mantenho a representação. Eles que respondam o processo. E se forem condenados, vão ter antecedentes criminais. Vão perder qualquer chance de emprego decente. E vão amargar na cadeia se não pagarem a pena. Dona Maria de Lourdes, eu desliguei. 2 dias depois, segunda-feira, 19 de setembro, o advogado ligou de novo. Eles aceitam. 100 mil em 50 parcelas de 2.000. E a proibição de contato. Ótimo. Marca a audiência no Ministério Público para assinar o acordo. Na quinta-feira, 22 de setembro, voltei ao Ministério Público. Patrícia e Marcos estavam lá, sentados no corredor, longe um do outro. Ela de moletom, sem maquiagem, olheiras fundas. Ele de camisa amassada, barba por fazer, ar de derrotado. Eu passei por eles sem olhar. Entrei na sala da promotora. Sentamos. A promotora leu o acordo em voz alta. R$100.000 em 50 parcelas mensais de 2.000. Vencimento dia 10 de cada mês, começando em outubro. Proibição de contato por 10 anos. Multa de R$50.000 por descumprimento. Renúncia de herança. Espera. Renúncia de herança? A promotora olhou para mim. Achei conveniente incluir. Se eles renunciarem à herança agora, a senhora evita problemas futuros. Eu assenti. Concordo. Patrícia e Marcos entraram. Sentaram do outro lado da mesa. A promotora leu o acordo de novo. Vocês concordam com os termos? Patrícia assentiu, olhos baixos. Concordo. Marcos resmungou. Concordo. Assinaram. Eu assinei. A promotora carimbou. Pronto. Acordo homologado. Patrícia olhou para mim. Mãe. Eu levantei a mão. Não. Não me chama de mãe. Você renunciou a esse direito quando desejou minha morte. Ela começou a chorar. Eu saí da sala. No corredor, respirei fundo. Acabou. Finalmente acabou. Nos meses seguintes, minha vida mudou. Todo dia 10, entrava R$2.000 na minha conta. Dinheiro da Patrícia e do Marcos. Eu nem olhava. Transferia direto para uma poupança separada. Era dinheiro sujo, manchado de traição. Não queria misturar com o meu. Voltei a frequentar os lugares que eu gostava. Fui na biblioteca pública, peguei livros. Fui no cinema sozinha, coisa que eu nunca tinha feito. Vi um filme francês, drama, chorei que nem boba.
Mas era choro bom. Choro de quem tá viva. Em outubro, me matriculei num curso de Direito Online. Para a terceira idade, sempre quis estudar isso direito, não só nos artigos do Código Civil. Queria entender, queria nunca mais depender de ninguém para me defender. Em novembro, comecei a planejar uma viagem. Portugal. Sempre sonhei em conhecer. Lisboa, Porto, Fátima. Olhei pacotes, preços. Achei um bom. 15 dias, R$ 3.800. Comprei. Viagem marcada para janeiro. No Natal, passei sozinha. Fiz um peru pequeno, só para mim. Comi vendo um filme na TV. Não chorei. Não senti falta. Era estranho, mas era paz. O Pedro, meu neto, me ligou. Vovó, Feliz Natal. Feliz Natal, meu amor. Eu tô com saudade da senhora. Eu também, meu bem. Como você tá? Tô bem. Tô estudando bastante. A escola é legal. Que bom. Eu tô pagando certinho, viu? Você não precisa se preocupar. Vovó, a mamãe disse que a senhora tá brava com ela. Meu coração apertou. Não é bem brava, meu amor. É complicado. Coisa de adulto. A senhora ainda gosta de mim? Eu amo você, Pedro. Sempre vou amar. Você não tem culpa de nada. Posso te ver? Pode, sim. Quando você quiser, a gente marca. Eu te busco, a gente toma sorvete, conversa. Ele ficou feliz. Combinamos um sábado em janeiro, antes da minha viagem. No dia combinado, 6 de janeiro, fui buscar o Pedro na casa dele. Bati palma no portão. Ele desceu correndo, sozinho. Abraçou minha cintura com força. Vovó! Oi, meu amor. Fomos numa sorveteria perto. Ele pediu 2 picolés. Sentamos numa mesa na calçada. Ele comia e falava sem parar. Da escola, dos amigos, do jogo de videogame novo. Eu só olhava para ele. Tão inocente. Tão puro. Vovó, por que a senhora não vai mais lá em casa? Porque eu e sua mãe brigamos, meu bem. Por causa de dinheiro? Esperto demais para a idade dele. Sim, por causa de dinheiro e de outras coisas. Ele ficou quieto, lambendo o picolé. Depois olhou para mim. Vovó, eu te amo. Eu também te amo, Pedro. A mamãe errou? Errou. Ela tá triste. Eu imagino. Mas as pessoas precisam aprender com os erros. E às vezes aprender dói. Ele assentiu, sério, maduro demais para 10 anos. Levei ele de volta às 4 da tarde. Patrícia abriu a porta. Ela estava magra, muito magra. Cabelo preso num rabo de cavalo simples. Sem maquiagem. Roupa simples, legging e blusa. Olhou para mim. Mãe. Eu não respondi. Só empurrei o Pedro para dentro gentilmente. Patrícia segurou a porta. Mãe, eu só queria dizer que eu tô pagando. Todo dia 10. Certinho. Eu sei. Recebo os comprovantes. E eu comecei a trabalhar. Vendedora numa loja de roupas no shopping. 1.400 por mês. Não é muito, mas é honesto. Que bom. Ela olhou para o chão. Mãe, eu sinto muito. De verdade. Eu fui uma filha horrível. Eu não mereço perdão. Mas eu só queria que a senhora soubesse que eu tô tentando mudar. Tentando ser melhor. Eu olhei para ela. Pela primeira vez em meses, olhei de verdade. Vi rugas que não estavam lá antes. Olheiras profundas. Mãos ressecadas de trabalhar. Ela estava pagando o preço. Patrícia, eu não sei se um dia eu vou te perdoar, mas eu espero que você realmente mude. Pelo Pedro, porque ele não merece uma mãe gananciosa e mentirosa. Ele merece alguém que trabalhe honestamente, que ensine valor, não vaidade. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Eu virei para sair. Mãe, parei. Não virei. A senhora vai viajar, né? Pro Pedro comentou. Vou. Portugal. 15 dias. Aproveita. A senhora merece. Saí sem responder. Dia 20 de janeiro. Embarquei. Voo direto para Lisboa. 11 horas de viagem. Levei um livro, fone de ouvido, travesseiro de pescoço. Sentei na janela. Vi São Paulo desaparecer lá embaixo. Liberdade. Eu estava livre. Em Lisboa, fiquei num hotel simples, mas limpo no bairro Alto. Quarto pequeno, cama de casal, banheiro apertado, mas era meu. Meu espaço, minha viagem, meu dinheiro. Passeei sozinha. Visitei o castelo de São Jorge. Andei de bondinho.
Comi pastel de nata em Belém. Fui em Sintra, conheci o Palácio da Pena. Tudo colorido, lindo, mágico. Tirei foto em tudo. Postei no Facebook. Coisa que eu nunca fazia. Dona Jandira, minha vizinha, comentou: "Arrasou, Lourdes, você tá linda." Outras amigas comentaram: "Que inveja boa. Aproveita." E eu vi. Patrícia tinha visualizado, mas não comentou. No último dia em Lisboa, sentei num café na Praça do Comércio, pedi um vinho do Porto, brinquei com a taça, olhando o rio Tejo. O sol se punha, laranja e rosa no céu. Meu celular tocou. Número brasileiro. Patrícia. Hesitei. Depois atendi. Alô. Mãe, desculpa ligar. Eu vi as fotos. A senhora tá linda. Feliz. Eu tô. Silêncio. Ela continuou: "Mãe, eu não tô ligando para pedir dinheiro, nem para pedir perdão de novo. Eu só queria dizer que eu fico feliz de ver a senhora assim. Livre. Vivendo. A senhora merece." "Obrigada, Patrícia. Eu estraguei tudo, né?" "Estragou." Ela suspirou. "Tá bom. Só queria dizer isso. Boa viagem, mãe." Desliguei. Olhei pro rio, pro céu, pra taça de vinho na minha mão. E sorri. Voltei de Portugal no dia 5 de fevereiro. Cheguei em casa com a mala cheia de lembranças. Azulejos portugueses, um chale de lã, sabonetes de lavanda, chocolates. Coisas pra mim. Pela primeira vez em anos, eu tinha comprado coisas só pra mim, sem pensar em presente pra ninguém. Deixei a mala na sala. Sentei no sofá. Olhei em volta. Meu apartamento. Quieto, organizado, cheirando a lugar fechado. Abri as janelas. O ar quente de fevereiro entrou. Barulho da rua, buzina, gente conversando lá embaixo. Vida. Minha vida. Nos meses seguintes, eu continuei recebendo os R$ 2.000 todo dia 10. Patrícia e Marcos nunca atrasaram. Nem um dia. Eu transferia direto para a poupança separada. Já tinha acumulado uns R$ 24.000 ali. Dinheiro que eu não tocava. Ainda parecia sujo. Em março, recebi uma ligação do Ministério Público. A promotora. Dona Maria de Lourdes, só para avisar que o inquérito foi arquivado. Acordo cumprido até agora, sem descumprimento. Eles estão pagando certinho. Que bom. A senhora está satisfeita? Tô. Obrigada pelo trabalho. Imagina, a senhora que lutou. Eu só formalizei. Desliguei e fiquei pensando. Eles estavam cumprindo. Trabalhando, pagando, mantendo distância. Era tudo que eu queria. Mas por que então ainda doía? Porque eram minha família. Minha única filha. Meu neto no meio dessa guerra. Em abril, Pedro fez 11 anos, dia 15. Eu queria dar um presente para ele, mas não sabia como. Não podia ir na casa. Não queria ver a Patrícia. Mandei uma mensagem pelo WhatsApp do Pedro. Era um celular que a escola exigia, controlado pela mãe, mas o menino usava. Oi, meu amor. Feliz aniversário. Vovó te ama muito. Quer se encontrar comigo no sábado para comemorar? Ele respondeu na hora. Quero, vovó. Pode ser na sorveteria de novo? Pode. Meio-dia. No sábado, dia 17 de abril, cheguei na sorveteria ao meio-dia em ponto. Pedro já estava lá, sentado sozinho numa mesa. Quando me viu, levantou e correu para me abraçar. Vovó! Oi, meu anjo! Feliz aniversário atrasado! Obrigado! Sentamos. Pedi 2 milkshakes. Dei o presente para ele. Um livro de aventura que eu sabia que ele ia gostar. Mais um vale-presente de uma loja de jogos, R$ 200. Ele abriu, animado. Vovó, muito obrigado. Eu estava querendo esse livro. Que bom, meu amor. A gente conversou. Ele me contou da escola, das notas boas, do campeonato de futebol que o time dele tinha ganhado. Falava animado, sorrindo. Mas no meio da conversa, ele ficou sério. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que a senhora não perdoa minha mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei sem resposta por uns segundos. Meu amor, é complicado, mas ela tá diferente. Ela trabalha todo dia agora, chega cansada, não fica mais no celular o dia inteiro. E ela chora às vezes, quando acha que eu não tô vendo.
Meu peito apertou. Eu sei que ela tá tentando, Pedro. Mas o que ela fez comigo foi muito grave. O que ela fez? Tentou me tirar minha liberdade. Me colocar num lugar onde eu não queria estar. Gastou dinheiro que era para cuidar dela e de você, mas jogou fora em coisas sem importância. Ele baixou os olhos. Em aposta do papai. Você sabe? Eu ouvi eles brigando, antes de tudo acontecer. Ele perdia muito dinheiro. Mamãe gritava com ele, dizia que iam perder a casa. Meu neto sabia mais do que eu imaginava. Que peso para uma criança. Pedro, eu quero que você entenda uma coisa. O que aconteceu entre mim e sua mãe não tem nada a ver com você. Eu te amo. Sempre vou te amar. E eu vou continuar cuidando de você, pagando sua escola, te vendo sempre que você quiser. Mas eu e sua mãe precisamos de tempo. Talvez muito tempo. Ele assentiu, triste. Tá bom, vovó. Me levantei, dei um beijo na testa dele. Vem, vamos tomar esse milkshake antes que derreta. Ele sorriu de leve. Quando deixei ele em casa, Patrícia abriu a porta. Tava de uniforme de loja, aquelas camisas polo com logo. Ia trabalhar. Obrigada por ver ele, mãe. Eu olhei para ela. De nada. Mãe, eu queria te falar uma coisa. Fala. O Marcos foi embora. A gente se separou. Ah. Ele foi pro interior. Não aguentou a pressão. As dívidas, a vergonha. Foi pra casa da mãe dele em Ribeirão Preto. Mandou os R$ 2.000 do mês passado de lá. E deve mandar esse mês também. Mas sumiu. E você? Eu tô aqui, trabalhando, cuidando do Pedro, pagando as contas que dá, devendo as que não dá, mas de pé. Ela parecia cansada, derrotada, mas tinha uma dignidade nova ali, uma humildade que ela nunca teve. Patrícia, eu torço para que você consiga se reerguer, pelo Pedro. Mas eu não vou voltar a ser quem eu era, aquela mãe que resolvia tudo, que pagava tudo, que engolia sapo calada. Essa eu não sou mais. Eu sei, mãe. E eu não quero aquela mãe de volta. Eu quero só... Não sei. Talvez um dia a gente possa tomar um café, conversar, como duas pessoas normais. Talvez, um dia. Saí de lá com o coração apertado, mas não voltei atrás. Em junho, fiz 78 anos. Não, mentira. Fiz 68. Tava me sentindo tão viva que esqueci a idade real. Dona Jandira, minha vizinha, fez um bolo para mim. Me chamou para tomar café na casa dela. Fomos eu, ela e mais duas amigas do prédio. A gente conversou, riu, fofocou. Coisas leves, sem drama. Uma das amigas, Dona Célia, comentou: Lourdes, você tá radiante. Fez algum procedimento? Eu ri. Não, Célia. Só tirei uns parasitas da minha vida. Todas riram. Mas eu tava falando sério. Em agosto, recebi uma ligação estranha. Número desconhecido. Alô? Dona Maria de Lourdes? Sim. Aqui é do escritório de advocacia Silva em Associados. A senhora conhece um senhor chamado Benedito da Silva? Meu coração parou. Benedito era meu marido. Falecido há 10 anos. Era meu marido. Por quê? A senhora é a única beneficiária de um seguro de vida dele que não foi resgatado na época do falecimento. A seguradora localizou agora, após a auditoria interna. O valor corrigido é de R$ 143 mil. Fiquei muda. Senhora, tem certeza? Absoluta. A senhora precisa vir aqui assinar uns documentos, e o dinheiro será depositado na sua conta em até 15 dias. Desliguei atordoada. R$ 143 mil. Dinheiro do Benedito que eu nem sabia que existia. Ele cuidando de mim mesmo depois de morto. Chorei. Não de tristeza, de gratidão. Fui no escritório de advocacia, assinei tudo. 15 dias depois, o dinheiro caiu na conta. Sentei na mesa da cozinha, olhando para o extrato no celular. Total na conta: R$ 172 mil. Os 143 do seguro, mais o que eu tinha guardado da poupança dos pagamentos da Patrícia, mais minha reserva de emergência. Eu era rica. Não milionária, mas rica para o meu padrão. E sozinha. Sem marido, sem filha, sem genro. Só eu, meu neto quando ele podia e minhas amigas.
mas livre, completamente livre. Em setembro, exatamente um ano depois da audiência, eu estava em casa lendo quando o interfone tocou. Atendi. Dona Lourdes, tem uma moça aqui. Diz que é sua filha. Meu estômago revirou. Patrícia. Aqui. Manda subir. Abri a porta. Esperei. Ouvi os passos na escada. Ela apareceu. Magra, cabelo curto agora, sem maquiagem, roupa simples. Carregava uma sacola de pano. Oi, mãe. Oi. Posso entrar? Pode. Ela entrou. Olhou em volta. Nada tinha mudado. Mesmos móveis, mesma decoração. Sentou no sofá. Eu sentei na poltrona. Silêncio. Ela quebrou. Mãe, eu vim te pedir uma coisa. Não é dinheiro. Eu tô conseguindo me virar. Mas eu queria te pedir perdão. De verdade. Olhando nos seus olhos. Olhei para ela. Olhos vermelhos, inchados. Ela tinha chorado antes de vir. Continuou. Mãe, eu fui a pior filha do mundo. Eu te explorei, te humilhei, desejei coisas horríveis e eu não tenho justificativa. Não foi só o Marcos, foi eu. Eu era gananciosa, eu era vaidosa. Eu achava que o mundo me devia. E a pessoa que mais me deu, que foi a senhora, eu tratei como lixo. Lágrimas escorriam. Eu não espero que a senhora me perdoe. Eu só queria que soubesse que eu tô tentando ser diferente. Eu trabalho, ganho pouco, 1.600 agora. Me promoveram. Pago as contas que dá, cuido do Pedro. Cortei tudo que era supérfluo. Não tenho mais Instagram de fachada. Não finjo mais ser o que não sou. E eu tô fazendo terapia. Com psicóloga do posto de saúde, mas tô fazendo. Tentando entender por que eu fiz o que fiz. Ela abriu a sacola. Tirou um envelope. Aqui tem 15 mil reais. É tudo que eu consegui juntar esse ano, trabalhando, vendendo coisa que eu tinha. Não cobre nem 10% do que eu devo, mas é o que eu tenho. E eu quero te dar. Não para abater a dívida do acordo, só porque é seu, porque sempre foi. Colocou o envelope na mesinha de centro. Eu olhei para o envelope, depois para ela. Patrícia, você não precisa me dar dinheiro. Eu sei, mas eu quero, eu preciso. Para mim mesma, para sentir que eu tô fazendo algo certo. Respirei fundo. Patrícia, eu não sei se eu consigo te perdoar completamente. O que você fez, o que você disse, marcou fundo. Mas eu vejo que você tá tentando. E isso conta. Ela soluçou. Continuei. Eu não vou pegar esse dinheiro. Guarda para você, pro Pedro, para emergências. Mas eu aceito que a gente tente reconstruir alguma coisa. Devagar, com limites, sem voltar a ser o que era antes. Ela assentiu, desesperada. Tudo que a senhora quiser, mãe. Do jeito que a senhora quiser. Primeiro limite. Você não pede dinheiro. Nunca mais. Nem para emergência, nem para nada. Se eu quiser te ajudar, eu ofereço. Mas você não pede. Tá bom. Segundo, você me respeita. Se eu disser não, é não. Sem chantagem emocional, sem usar o Pedro. Tá bom. Terceiro, você continua trabalhando, continua se sustentando, continua crescendo, porque se você voltar pro que era antes, eu corto de novo, e dessa vez é definitivo. Ela me olhou nos olhos. Eu prometo, mãe. Levantei. Fui até ela. Segurei a mão dela. Tava fria, trêmula. Patrícia, eu quero acreditar em você. Mas você precisa me dar tempo. E provas. Não de dinheiro, de caráter. Ela apertou minha mão. Eu vou te dar, mãe. Juro. Sentamos ali, lado a lado, em silêncio. Não era reconciliação, não era perdão total, mas era um começo. Minúsculo, frágil, condicional. Mas um começo. Ela levantou. Obrigada, mãe. Por me ouvir. De nada. Ela foi até a porta. Parou. Virou. Mãe, a senhora tá linda. De verdade. Mais leve, mais viva. Eu sorri. Obrigada, filha. Ela saiu. Fechei a porta. Encostei nela. Respirei fundo. Abri o envelope que ela tinha deixado. Contei. 15 mil reais em notas de 100. Ela realmente tinha juntado. Guardei numa gaveta. Se ela conseguisse se manter firme por 1 ano, eu devolvia esse dinheiro para ela. Como prêmio. Como reconhecimento. Mas isso ela não precisava saber agora.
Os meses seguintes foram de observação. Patrícia me mandava mensagem de vez em quando. Coisas simples. Bom dia, mãe. O Pedro tirou nota boa em matemática. Vendi muito na loja hoje. Eu respondia curto. Bom dia. Que bom. Parabéns. Sem intimidade excessiva, mas sem frieza total. Em novembro, Pedro me chamou para a festa de fim de ano da escola. Apresentação de teatro, ele ia participar. Vovó, a senhora vai? Vou, meu amor. A mamãe também vai. Tudo bem. No dia da apresentação, cheguei no auditório da escola. Lotado de pais, avós, crianças correndo. Procurei a Patrícia com os olhos. Ela estava sentada no meio, sozinha, guardando um lugar do lado. Me viu. Acenou. Apontou para o lugar vazio. Hesitei. Depois fui. Sentei ao lado dela. Oi, mãe. Oi. Obrigada por vir. Eu vim pelo Pedro. Eu sei. A apresentação começou. Pedro entrou no palco fantasiado de árvore. Falou o texto dele sem gaguejar. Eu e Patrícia aplaudimos juntas no final. Depois fomos buscar ele. Ele abraçou nós duas ao mesmo tempo. Vovó, mamãe, viram? Eu fui bem? Foi ótimo, meu amor, eu disse. Lindo, filho, Patrícia completou. Naquele momento, os três juntos, eu senti algo estranho. Não era a família que era antes, mas era alguma coisa. Talvez uma família nova, menor, mais honesta, com cicatrizes visíveis, mas viva. Em dezembro, véspera de Natal, Patrícia me ligou. Mãe, eu sei que a senhora vai passar o Natal sozinha. Eu também. O Pedro vai viajar com o pai para Ribeirão, passar uns dias lá. A gente podia, sei lá, jantar juntas? Eu faço algo simples aqui, sem pressão. Pensei. Depois aceitei. Tá bom. Fui na casa dela na noite do dia 24. O apartamento era outro. Menor, mais simples, mobília velha. Tinham sido despejados do condomínio chique e estavam num prédio sem elevador, terceiro andar, em Cidade Ademar. Patrícia abriu a porta. Sorriu, sem jeito. Bem-vinda. Entrei. Cheiro de comida no ar. Frango assado, farofa, arroz. Mesa posta com toalha simples, pratos de vidro. Sentamos. Comemos, conversamos. Coisas leves. Sobre o tempo, sobre a vizinhança nova, sobre o Pedro. No final, ela serviu um pudim que tinha comprado no mercado. A gente comeu em silêncio. Depois, ela olhou para mim. Mãe, obrigada. Por ter vindo, por ter me dado essa chance. Patrícia, eu ainda não te perdoei completamente, mas eu tô tentando, dia a dia. Ela assentiu. Eu entendo. E eu vou continuar te mostrando que eu mudei, o tempo que for preciso. Saí de lá às 10 da noite. Voltei para casa, sentei na minha cozinha, tomei um chá. Olhei para a foto do Benedito. Ele me olhava de volta, sorrindo. Bené, eu acho que a gente conseguiu. Não do jeito que eu queria, mas conseguiu. Eu tô de pé. Eu tô viva. E eu tô aprendendo a perdoar. Não por ela, por mim. O silêncio da casa me respondeu. Mas era um silêncio bom, pacífico. Hoje, quase 2 anos depois daquela audiência, eu vivo minha vida, viajo quando posso. Leio meus livros, faço meu curso de direito online, vejo o Pedro toda semana e vejo a Patrícia uma vez por mês para um café rápido. Ela continua pagando os R$ 2.000, todo dia 10. Já são quase R$ 50.000 acumulados na poupança separada. Quando completar os 100.000, em 2 anos, vou pegar esse dinheiro e fazer uma doação para um lar de idosos. Dinheiro que nasceu da ganância vai virar dignidade para quem precisa. A Patrícia não sabe disso ainda, e não precisa saber. Ela tá diferente. Trabalha, se vira, não pede. Às vezes escorrega, fala algo que me irrita, mas se corrige. Tá aprendendo. Devagar. E eu tô aprendendo a confiar de novo. Milímetro por milímetro. Perdão total? Não sei se vai chegar. Talvez nunca. Mas um amor com limites, com respeito, com verdade, isso a gente tá construindo. E é o suficiente. Porque no final, eu aprendi uma coisa. A lucidez não é só mental. É moral.
É saber quando ajudar e quando se proteger. É entender que amor de mãe não significa ser capacho, e que dignidade não tem preço. E a minha? A minha tá intacta, comprada com muito choro, muito medo, muito estudo, mas intacta. Hoje, eu sou Maria de Lourdes da Silva, 68 anos, professora aposentada, viúva, mãe de uma filha complicada, avó de um menino lindo, moradora da Vila Mariana, estudante de direito, viajante, livre, e ninguém, nunca mais, vai me tirar isso.